Dia. Opa, não quer ficar aqui não? Não? Quer passear? Bom dia, Jussara. Oi, Bia, fala bem. Oi, tia Bia. Oi, tia Bia. Bom dia. Ai. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Márcia. Bom dia, gente. Oi, Pri. Bom dia. Hoje tá um pouquinho menos frio, pelo menos tem menos vento aqui. Bom dia, Flor. Serena tá terrível. Quer saber só de ficar enfiado em cima do sofá. Quentinho. Tá frio. Ai, ai. Oi, Lu. Como é que foi essa viagem ontem, amigo? Tá muito frio aí? Oi, Matheus. Ai, gente, que preguiça boa. Eu não imaginava que eu estava tão cansada. Eu realmente estou dormindo o que eu posso aqui. Amanhã começa, a semana começa a milhão. Ontem eu atendi pouquinho e... Olá, gente, o Luiz é impressionante. Chegou em Paranapanema, o sol apareceu. O Luiz é impressionante, ele fala, eu vou chegar e vai parar de chover. Para de chover, agora sol é danado também, né? É um pouco demais, não? Próxima vez eu trago você pra cá comigo na marra. Te coloco na mala. Bom, gente, ontem fizeram uma pergunta nas caixinhas. Foi até Marcelo que fez. E eu achei muito interessante, achei melhor trazer isso pra cá, pra gente conversar sobre isso. Na verdade, quando a gente fala de gargarejo, tem gente que fala assim, gargarejo é sinônimo de vou colocar alguma coisa para desinfetar a garganta, né? Quantas vezes a gente está com dor de garganta e tem, por exemplo, que está pouco de dor de garganta e começa, coloca vinagre com sal e água morna com não sei o que. Cuidado, gente. Olha só, ficar sem voz, a laringe é aqui, tá? Quando a gente fala em gargarejo, a gente está falando de fundo de garganta. Tem aí um pedaço, né, que tem uma diferença entre aqui em cima e lá embaixo. Então, se você acha que você vai desinfetar a sua garganta de alguma forma, não vai. Você desinfeta só o fundo da boca, tá? Lá no fundão. Aqui embaixo, você não consegue chegar. Na verdade, você consegue até adormecer se você colocar alguma coisa que realmente adormeça a garganta e você engula. De alguma forma, desça um pouquinho, mas não é o tratamento gargarejo não funciona para a região de laringe, funciona para fundo de garganta. Então, como tratamentos, né, por exemplo, se você vê que a sua garganta está muito inflamada, está com pus na amígdala, primeiro de tudo, médico, né? Médico é insubstituível nesse momento, tá? Não tem que ficar fazendo essas coisas paliativas. E uma coisa que eu gosto muito é de água normal. Você pega um copo de água, coloca uma colher de sopa de água oxigenada de 10 volumes, tá? Aquela líquida, tá? Não é para colocar aquela pastosa, não. Coloca água oxigenada ali dentro e faz o gargarejo. Por quê? A água oxigenada, ela tem oxigênio. E aí misturada na água, ela tem um gosto horrível, por sinal. Você vai colocar no fundo da garganta e a água oxigenada vai matar as bactérias que são patogênicas. São as bactérias malvadas que fazem mal para a nossa garganta. Mas olha só, não é para engolir. Gargareja e joga fora. Isso que me ensinou foi o meu dentista, tá? E ele me falou que isso é extremamente bom pra gente que trabalha com a nossa garganta, nossa voz. Por quê? Quando você começa com alguma bactéria na garganta, o que vai acontecer é que depois isso pode se agravar e virar de fato uma patologia. Então, se você usa isso profilaticamente, ou seja, usa de vez em quando, usa uma vez por dia, para você ir lá e limpando essa garganta, não faz mal, tá? Então, como prevenção, vale a pena. Agora, tá com bactéria, você vai ver a bactéria, né, em pontos brancos na garganta, muita dor de garganta, muita vermelhidão lá no fundo da garganta,
É médico, gente. É médico, tá? Não adianta. Eu não gosto de sal lá no fundo porque o sal desidrata, então não vai melhorar nada. O vinagre também tem propriedades que acabam queimando, então muito cuidado com qualquer coisa que a gente coloque no nosso corpo sem uma autorização médica, tá? Não sai ingerindo coisa, por exemplo, eu vou fazer nebulização com água. Não faz isso, né? Não faz. Qualquer coisa que você vai ingerir de fato, vai colocar para dentro. Vocês já experimentaram colocar um pouquinho, sabe quando entra um pouco de água, normal, eu tô falando de água filtrada, dentro do nariz, que dói? Porque essa água é tratada, ela tem um pouco de cloro. Então, cuidado com qualquer coisa que entre na nossa mucosa, tá? Quando a gente faz aquele jato de água, né? Que na verdade jato de soro, até que eu tenho lá em casa, que já mostrei para vocês algumas vezes. Você aperta de um lado e sai do outro. É soro, que senão arde demais, dói, machuca, inflama. Não é bom, tá? Então, muito cuidado com qualquer coisa que você coloque para dentro. Outra coisa que então, com relação a remédios, não, tá? Não é para ficar fazendo gargarejo. Claro que você vai fazer gargarejo de repente com aqueles enxágues bucais. Prefiro aqueles que não tem álcool, né? Porque aí você, na verdade, pode matar as bactérias, mas não irrita tanto, não agride tanto essa mucosa. Gente, a nossa mucosa é muito delicada, tá? Então, sempre que for possível, vocês podem passar alguma coisa, mas qualquer coisa que não tenha álcool, tá? Que não desidrate a garganta. Peraí que tem um monte de mensagem aqui. A Patrícia Matos, né? Ela tá morando na França, é verdade. Aniversário dela hoje, mandei mensagem já. Oi, bom dia, Bira. É isso aí, bom dia, Samira. Muita gente entrando aqui. Então, gente, era só a Terezinha. Então, vamos ter muita atenção com relação a esses cuidados que a gente faz com a nossa voz, achando que a gente está cuidando e, na verdade, não tá bem? Muito cuidado com relação a isso. Para que serve, então, o gargarejo no meu caso? Por que eu gosto tanto? Por que eu falo para as pessoas fazerem gargarejo? Bom, quando a gente faz o gargarejo, a gente vai colocar água no fundo da garganta, a gente vai colocar ar para fora, certo? Então, a gente vai jogar o ar para fora. Quando a gente joga esse ar para fora, a gente não permite que a água entre. Então, vamos lá. De forma didática. Isso vai fazer com que essa água eu possa engolir, tá? Claro que se estiver escovando o dente, não. Pode fazer esse gargarejo, pode fazer com enxágue bucal? Pode, não tem problema nenhum, tá? Eu vou falar agora de músculo, eu vou falar de função de fundo de garganta. Quando a gente faz trabalhos vocais, a gente usa muito o céu da boca de forma muito diretiva, ou seja, quando eu uso o céu da boca de forma bacana, eu levo a voz para o nariz ou a voz para a boca da maneira que eu quiser, na hora que eu quiser. Se eu quiser trazer um pouco mais de metal na voz, é céu da boca que me ajuda. Se eu quiser trazer uma voz mais oralizada, é o céu da boca que me ajuda. Então eu preciso organizar essa musculatura de céu da boca para que ela me ajude a fabricar a voz que eu quero. Então vamos imaginar o seguinte, vamos pensar o seguinte, eu vou fazer uma voz de Stitch, eu vou falando em voz criativa já. Olha que loucura. Eu vou mexer o céu da boca, ele vai ficar paradinho lá atrás e ele tá tenso, né? Então eu mexi o céu da boca e só o céu da boca, tá? Agora, se eu quero trazer, por exemplo, uma voz muito metal, eu vou fazer, ó. Mini. E eu tô jogando a voz aqui pra cima, tá? E o céu da boca também tá tenso, tá? Porque eu trouxe essa voz pra lá. E tem muita gente que não consegue tirar a voz do nariz, né? São aquelas pessoas que têm um sotaque muito pesado e que não conseguem tirar essa voz do nariz. E aí, essa voz nasal precisa ser oralizada para você chegar em alguns personagens e até em alguns trabalhos são exigidos uma voz um pouco mais oral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa voz pro grave. E para eu trazer essa voz pro grave e pro oral, eu preciso do céu da boca ativo. Aí eu trago a voz mais para cá, fazendo, ó. Imagina só. Vamos imaginar que a minha voz é aqui, tá? E aí eu preciso trazer essa voz pra baixo. Então eu vou fazer, ó. Mono. A voz tá aqui e o céu da boca tá ok. Imagina só se eu tenho o céu da boca que não mexe muito. Eu vou, de repente, deixar
sem ar o meu nariz. E aí vai ficar uma voz abafada, tá? E mais do que isso, eu consigo organizar o fundo da garganta também. Então, vamos imaginar que eu quero uma voz bem de fundo de garganta, sem brilho, sem brilho. Eu vou fazer, ó. Eu abro lá atrás, ó, e a voz fica completamente sem brilho. Ela tá lá no fundo, sem estar aqui na frente. Isso tudo quem tá me ajudando é céu da boca, tá? Para sotaque, além disso tudo, eu tenho a questão de trabalhar o céu da boca de uma forma que é muito legal. Porque, por exemplo, quando a gente fala em sotaque neutro, eu preciso de um R lá no fundo da garganta. Então, o que acontece? Vamos imaginar o povo de São Paulo, porta, porteira. Povo do interior, porta, porteira. Povo do carioca aqui do Rio, porta, porteira. E eu quero o quê? Porta, porteira. Entende? Quem está me ajudando nisso? Céu da boca. Língua organizada para não vibrar lá no fundo. Então eu preciso do gargarejo para me ajudar. Toda vez que eu começo um tratamento de alguém que quer fazer um trabalho de neutralização de sotaque, de voz criativa, de voz caricata, de voz original, quer mudar o tom de voz para ficar uma voz mais gostosa. Tem uma jornalista, por exemplo, que tem uma voz muito metalzinha. Ela falou, Lu, eu quero uma voz um pouco mais organizada na boca e tal. Eu vou nesse lugar, eu vou no lugar da oralidade. E aí eu vou precisar do céu da boca. Então, faça um gargarejo diariamente, tá? E se quiser, uma vez por dia, coloca aí uma colherzinha de água oxigenada. Vocês vão ver que, de repente, dá uma limpada aí na garganta. Não engole, pelo amor de Deus, tá? Agora, lembrem-se sempre, automedicação é nunca, tá? Eu tô falando o tempo todo de coisas que são paliativas, mas que não são medicações, né? O tempo todo. Ah, mas eu faço um mel. Outro dia, eu tava ouvindo uma pessoa falar assim, eu fiquei na chuva, trabalhei na chuva e tal, mas, eu cheguei em casa, tomei um mel, fiz um gargarejo com mel, limão, alho e que mais? Sal em água morna. Tudo lindo, gente, mas, né? Vamos combinar que provavelmente isso não vai acontecer nada. O mel vai melhorar a imunidade se for ingerido de fato. Mas o vinagre, o sal, vão desidratar. Água morna, ok, mas a água morna, se a gente tiver uma água muito morna, o que pode acontecer é aumentar a quantidade de sangue que vem para o lugar, né? Porque o quente faz Imagina colocar uma bolsa de água quente na mão, o que acontece com aquilo? Vai juntar um monte de sangue, fica vermelha a pele, não fica? A mesma coisa acontece nas estruturas onde você vai estar com uma água mais para morninha, para o quente, né? Você traz um pouco mais de irrigação. Então, assim, sempre muito cuidado com relação às coisas que a gente vai fazer. Sempre pergunta pro seu médico o que é bom, o que é ruim, tá? Eu sou aquela que prefere não fazer essas coisas. Eu prefiro sempre, realmente, assim, cuidar no dia a dia, prevenir qualquer lesão, qualquer problema. E se tiver problema, liga pro médico, vai até o médico, tá? Por favor, tome muito cuidado com isso. Mas na parte mecânica, eu posso avisar. Gente, a gargarejo é tudo. E aproveita e faz bochecho também, que aí você gargareja a água, depois você vai fazer Isso tudo faz um super bem, e cospe, né? Isso tudo faz um super bem para você ativar essa musculatura toda. A gente, quando fala, a gente precisa treinar todo dia todas as estruturas para que quando a gente consiga, por exemplo, um trabalho, a gente consiga dar o melhor da gente. Ou seja, a gente não precisa ficar catando, agora eu vou mexer o céu da boca porque eu preciso chegar numa voz assim ou assado. Não, é simplesmente você olhar para aquilo, entender qual é o personagem. E eu tô falando de um personagem em qualquer sentido. Às vezes você é um palestrante, você precisa ter um personagem um pouco mais sério. Ou é aquele cara que faz stand-up e precisa ter uma voz muito engraçada. Então, vocês entendem que cada hora a gente vai produzir uma voz dependendo do personagem que a gente está fazendo, tá? Então, muito cuidado com relação ao nosso aparelho mesmo. Não usa nada que possa te machucar. Não use nada que de repente possa te fazer mal, tá? Isso é muito importante lembrar. Gargarejo é aqui em cima, laringe é aqui embaixo. Uma coisa não tem ligação direta com a outra, tá? Só se você engolir. E mesmo assim, quando você engole, você vai passar por trás da laringe.
tá? E aí você vai adormecer. Por exemplo, aquelas pessoas que vão colocar aqueles sprayzinhos na garganta e vão engolir o sprayzinho de própolis, de gengibre. Aí você põe, ele adormece toda a região, porque você engoliu. Ah, mas não chegou na laringe, gente, não chegou na laringe, ele vai por fora da laringe, mas a região fica adormecida. Então, quando você for fazer isso, pelo amor de Deus, fecha a boca, tá? Não tô falando mal de sprayzinho, não. Mas não é pra fazer o spray e cantar, não é pra fazer o spray e falar, tá? Você tem que resolver o seu problema de dor antes. Senão, realmente, você pode adormecer e se lesionar, tá bem? Isso é muito importante de lembrar. Deixa eu ver uma coisa. Ah, obrigada, Terezinha. Minha menininha. Bom dia, Marina. Oi, Alexandre. Bom dia, amor. Bom, na verdade, tudo isso que eu tô falando é extremamente importante, porque normalmente a gente não pensa em gargarejo, né? Gargarejo acham que é só para limpeza da garganta, limpeza. Eu uso o gargarejo sempre a meu favor de forma muscular, tá? Então, é um dos exercícios que eu passo no dia a dia para você fazer em casa. Então, faz exercícios de língua, faz exercícios de garganta, né? Fazer os exercícios de garganta em termos de vibração de língua, de vibração de lábio, né? O brrr, ou então o trrr. Você vai fazer aqui embaixo, além de fazer aqui, você vai fazer aqui. Só que, quando você pensar no gargarejo, você está mexendo na musculatura lá no fundão da garganta. E ela fica muito mais acessível quando você precisa dela, tá? E aí, a gente pensa que, de repente, por exemplo, uma voz grave, com a ajuda do céu da boca mais tensionado, ela vai deixar mais espaço para ressonância. Aí vai facilitar a sua projeção de voz. A gente tem que pensar que todas as estruturas musculares, quando elas são treinadas antes, fica fácil de acessar, entendeu? Então é esse o lugar que eu quero, facilitar o tempo todo para vocês acessarem as estruturas, para realmente ficar muito mais fácil a forma de falar, tá? Oi, Régia. Bom dia, amor. Imagina, querida. Obrigada a você, Sônia. Então, eu acho que isso é muito importante. Bom dia, amor. É muito importante a gente preparar o tempo todo a nossa voz. Eu ia falar alguma coisa pra vocês quando eu falei de voz... Não vou me lembrar agora. De voz grave. É tão legal o gargarejo que a gente tem que imaginar o seguinte. Quando a gente vai cantar, né? E aí a gente precisa do céu da boca nos ajudando. O que nos deixa ter uma voz firme, né? É bom apoio respiratório, uma laringe com uma resistência bacana e você consiga controlar essa laringe de forma efetiva, e ajuda muito a gente ter um céu da boca ativo, né? E quando a gente está cantando, o ideal é o quê? Base da língua baixada, céu da boca levantado, e a gente consegue ter, né, uma coisa de um aporte muscular que te traga um som redondinho, sabe? Que saia aquele som firme. A gente quase toca nesse som. Gente, o céu da boca ajuda muito. Existem estudos que mostram que o jeito que o céu da boca está nos ajuda a ter mais firmeza para cantar ou menos firmeza para cantar. Eu tive há alguns anos um paciente que era da área de teatro musical, estava querendo trabalhar, e a gente descobriu que o céu da boca dele tremia. É uma questão neurológica, né? Quando ele abria a boca e tentava deixar o céu da boca aberto, sabe quando você faz um ó, como se fosse vomitar? Ele tremia, ele ficava tremendo e não tinha controle disso. E aí, com exercícios de trato vocal semiocluído, com exercícios de eletroestimulação, eu pegava as canetas de eletro, colocava lá no fundo, muito gargarejo, né? E ele começou a dar uma firmeza que em poucas semanas ele conseguiu reverter esse tremor intenso para um tremor muito leve e de vez em quando, e mais do que isso, ele conseguiu cantar com muito mais firmeza. Então, a gente precisa fazer exercício. Ele não tomou remédio, tá? Isso é uma doença que precisa ser medicada, e ele não tomou remédio. Então é muito gostoso você conseguir ver essas coisas acontecerem, que você consegue atingir alguns patamares sem medicação, né? Mais uma vez a gente aí arrancando fora qualquer tipo de medicação. Então é muito legal, porque eu cheguei a conversar com um médico. Quando ele chegou, eu falei, meu Deus, eu nunca vi pessoalmente isso, né? E aí ele deu o nome da patologia e tal, falou que precisava no neurologista, bababá. O rapaz falou assim, eu não tenho essa grana, eu não vou tratar dessa forma, eu vou tratar com você. E funcionou, tá? Funcionou.
tá malhando que nem louco aí. Claro que a gente não resolve completamente o problema, que seu problema é neurológico, mas a gente está lá resolvendo através do músculo, dando mais atitude muscular, mais resistência, mais força. A gente está trabalhando essa musculatura para que ela fique firme. Então, vamos ajudar, né, com exercício muscular, fazendo gargarejo todo dia. Não, tem gente que não dá muita importância pro gargarejo. Eu amo gargarejo, tá? Eu acho que gargarejo faz, assim, ajuda muito nas funções de voz, ajuda muito nas funções de fala e de canto, tá? Eu vou ver se eu acho depois os formatos do palato, ou do palato, né? Pra gente cantar determinados tipos de música, né? Lírico é bem levantado, o belting é assado, enfim, eu vou mostrar, eu vou ver se eu tenho, eu acho que tem uma fonoaudióloga que fez esse estudo, eu vou ver se eu acho e vou colocar depois aqui para vocês darem uma olhada. Mas é muito interessante a gente ver que a gente precisa fazer esse céu da boca funcionar, né? E aí quando você começa a fazer isso acontecer, se você começar depois a fazer movimentos tipo céu da boca aberto e cantar lá atrás, é muito legal a gente trazer esse céu da boca aberto, base da língua abaixo, para a gente conseguir trazer essa formação de som de uma forma efetiva, tá? Então, é uma forma. Faz os gargarejos, depois faz em vez de fazer um lá, 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 ou então no humming, faz aqui. Tá? Que você vai ver que você começa a montar, e quando você precisa, você tem esse céu da boca bem ativo, tá? É muito gostoso. E é engraçado que há alguns anos eu comecei a atender um cantor e ele tinha uma voz incrível já, e com o lírico, né, com o canto lírico, ele aprendeu a mexer muito mais com essa ressonância lá no fundão, e ele usa isso hoje como apoio de uma forma linda, tá? Então, ele continua cantando as músicas que ele cantava, só que com muito mais... Ai, como é que eu posso falar? Tá mais bonita a voz, porque ele sabe usar da maneira certa isso agora. Então, quando você treina todo dia, você usa a seu favor. É aquela história que eu sempre falo para os meus pacientes. Ai, Lu, eu quero fazer aula de canto, né? Eu quero cantar. Ótimo. Quer cantar? Eu pego gente muito jovenzinha, né? Então, é muito legal, porque aí você fala assim, tá, então você vai começar com que tipo de canto? Ah, com esse cara? Ótimo. Depois de um tempo, muda para outro estilo, começa a fazer vários estilos para você começar a organizar todos os seus músculos e fazer o seu método funcionar. Porque às vezes a gente fica naquele lugar ali, porque o professor é sensacional a vida inteira, e às vezes você não está alcançando todas as possibilidades que o seu corpo te traz, tá? Então é muito legal você vira e mexe fazer um pouco de aula com pessoas diferentes para você conseguir achar todas as possibilidades que você tem no seu corpo, tá? Oi, Dionísia, pode passar a receita do gargarejo para o dia a dia? Pois é isso que eu tô falando, não melhora a rouquidão, meu amor, tá? Você pode fazer, ó, fundo de boca é aqui, rouquidão acontece aqui embaixo, tá? Então não, se você tá rouca, você precisa ir no médico para entender por que você tá ficando rouca, entendeu? Vai ao médico, vê o que tá acontecendo e aí sim você entende o que é. Eu uso o gargarejo muito mais para a parte muscular do que qualquer coisa, tá? Pra gente acessar essas ressonâncias, tá? Eu ensino sempre aquele gargarejo com água normal e um pouquinho de água oxigenada, tá? 10 volumes, líquida. Aí você coloca uma colherzinha para meio copo d'água e aí você gargareja todo dia, porque isso na verdade tira a inflamação do fundo da garganta, alivia, mas pelo amor de Deus isso não é remédio, tá? Isso é bom como prevenção, tá bem? Agora o gargarejo para melhorar rouquidão não existe, tá? Não funciona, porque se tá rouco o motivo é outro. Pode ser mau uso da voz, pode ser algum problema gástrico que você está fazendo refluxo, está queimando as pregas vocais, pode ser algum problema de sinusite e rinite que você está fazendo gotejamento lá no fundo. E esse gotejamento faz com que queime essa região também, e aí você começa a ter muco, você começa a ter rouquidão, porque está tudo inflamado, garganta inflamada e pregas vocais inchadas.
Pode ser uma fenda, pode ser um nódulo, pode ser um pólipo, pode ser alguma doença mesmo, uma patologia de prega vocal. A gente precisa entender motivos pelos quais fizeram a gente estar rouco, entende? Porque rouquidão não é normal, né? Só se você tem aí um sulco, você tem uma anatomia que facilite essa rouquidão, né? Desde pequenininha sou rouca por causa daquele sulco. Isso eu já vi, né? Como se fosse uma assinatura da própria voz. Agora, se você fica rouco com facilidade, tua voz não é rouca, a gente tem que entender sempre o que a gente tem no nosso aparelho, né? Para ver se a gente está fazendo força demais, se a gente não está usando errado, senão isso desenvolve, de fato, algumas patologias. E aí, não tem gargarejo que funcione não, amor, tá? No começo no começo da live eu estava falando que tem muita gente que faz gargarejo com uma série de medicamentos e álcool, vinagre, sal. Enfim, eu não faço, tá? E não pense que isso vai melhorar aqui embaixo. A laringe tá aqui, tá bem longe de onde eu tô gargarejando, que é lá em cima, tá? Muita nebulização, muita hidratação para você ir organizando e hidratando o teu corpo, porque a hidratação direta é a nebulização pelo nariz, que a gente vai lavar essa região aqui, e o sorinho vai entrar nas pregas vocais e vai molhar as pregas vocais de forma efetiva. E a água, quando você bebe, te molha indiretamente a laringe, porque você está bebendo a água e aí você hidrata seu corpo indiretamente também, porque a gente sente um benefício absurdo, porque a laringe está aqui. Quando a gente bebe água, tem uma tampinha que é a epiglote que fecha esse espaço aqui que se chama glote. E as pregas vocais estão aqui dentro, tá? Então, toda vez que eu engulo, a água vai vir aqui, eu fecho e aí engulo, certo? E quando eu engulo, eu hidrato essa região e realmente a gente sente enfim, é agradável, tá? Giovanna Sassi tá fazendo Madagascar. É o pinguim mais lindo do mundo. Garota, você tá maravilhosa. Ela tá usando muito o céu da boca. Muito. Você tá sensacional fazendo aquela voz aqui. E ela usa bastante uma voz caricata para aquele pinguim. Tá sensacional. Quem puder, quem estiver no Rio de Janeiro vai ver a Gi. Ela tá incrível no personagem. Gi, eu tô falando exatamente sobre a utilização do céu da boca, né? E aí entra você. Gente, se vocês puderem, dá uma olhada no trabalho dessa garota. Tá maravilhosa, maravilhosa. Sucesso pra você, garota. Sensacional o seu trabalho. Tá lindo de ver. Bom, gente, um beijo enorme. Vai ficar salva, sim. Todas as lives ficam salvas, tá? E eu tô aqui sempre falando com vocês a respeito de aquecimento vocal, de desaquecimento vocal. Aí o Luiz Quesada, que me levou pra ver o Madagascar. Tem 2 sessões. Elogios meus, você tá um monstro no palco. Um monstro, garota. Linda. Amanhã eu vou fazer aquecimento vocal aqui com vocês. Todo dia eu venho aqui encher o saco de vocês às 10 da manhã pra gente fazer aquecimento vocal, tá? E coloca na tua vida o gargarejo, pra gente conseguir fazer o que a Gil faz em Madagascar. Você vai falar com uma voz aqui. Ela fala com uma voz super alta e entra em qualquer um, aquela voz gostosa, caricata. Enfim, não tem nem o que falar. Tá maravilhoso o trabalho dela. Muito legal você ter entrado aqui, Flor. Gente, um beijo enorme. Até amanhã. Amanhã a gente tá aqui fazendo aquecimento vocal. Eu vou deixar lá em cima uma caixinha de pergunta pra gente falar sobre isso. Eu fiquei muito feliz que o Marcelo fez a pergunta sobre gargarejo. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou responder em forma de live, tá? Bira, beijo, meu amor. Então, beijo grande pra todo mundo. E amanhã a gente tá aqui. Oba! Oba! Beijo, meu amor. Merda! Bom trabalho pra vocês lá no Madagascar. Beijo, gente. Até amanhã.